supressão de vistas. Vamos ver aqui o que vocês têm. Olha só, é o próximo conteúdo. Então, ó, percebam que esse conteúdo aqui está no livro de vocês. Nós só estamos aí trabalhando ali uma forma mais abrangente, né? Mas tem aqui toda a parte de supressão de vistas aqui, a cotagem também vai ser o assunto da próxima aula. Então, já estamos quase finalizando o conteúdo, pessoal. Então, para a parte de supressão de vistas, temos essas condições. Esse material, conforme já falei para vocês, está disponível no grupo de WhatsApp. Já mandei para vocês lá como um arquivo de apoio. Vocês podem ir acompanhando, assistindo a aula e acompanhando o material, abrindo no smartphone de vocês. Então, em determinadas peças, a disposição adequada das cotas, além de informar sobre tamanho, também permite deduzir as formas das partes cotadas. Isso significa que, em certos casos, cotando a peça de maneira apropriada, podemos economizar a representação de uma ou até duas vistas sem qualquer prejuízo para a interpretação do desenho. Então, a representação do objeto com menos de três vistas é chamada de supressão de vistas, onde quer dizer eliminar, omitir ou impedir que apareça uma ou mais vistas. Então, olha só, duas vistas são iguais ou são iguais quando tem as mesmas formas e as mesmas medidas, e quando tem apenas as formas iguais e medidas diferentes. São chamadas de vistas semelhantes, são supressão de vistas iguais e semelhantes. Percebam, pessoal, aqui nós temos esse objeto, onde é que tem o comprimento de 40 milímetros, 60 milímetros a altura e 40 milímetros a largura. Apenas duas vistas aqui bastaria para nós informar as dimensões, pois tratamos aqui de um quadrado de 40 por 40 e a altura. Então, dispensando a utilização dessa vista. Então, não seria necessário, talvez, mas não tem problema. Nós cotar aqui 40 milímetros como largura, comprimento 40 e altura 60. Então, suprimir a vista seria eliminar essa vista aqui. Está numa escala de redução, 1 para 2. Então, supressão de vistas, em vez de desenhar as três vistas principais, vista frontal, lateral e superior, desenharíamos apenas a frontal e a superior. Como a vista frontal e a lateral esquerda são iguais, é possível suprimir uma delas. A vista frontal é sempre a vista principal da peça. Então, nesse caso, a escolhida para a supressão é a vista lateral esquerda. Então, é eliminando essa vista aqui, ó. Então, ao invés de desenhar as três vistas principais, desenharíamos apenas a vista frontal e a superior. Frontal, pessoal, é sempre nesse sentido aqui, ó, rebatido no plano. Aqui está o objeto em perspectiva isométrica e aqui está a representação em projeção ortogonal, né, que é mais usual para inserir as cotas e o dimensionamento para a fabricação da peça. Então, o desenho técnico abaixo representa um pino de seção retangular em três vistas. Olha só, tem a seção retangular 30 por 32, altura total aqui 23, desse rebaixo até as arestas. Não sei se é diâmetro ou quadrado aqui, 20 milímetros. Não, é quadrado, com certeza, não tem, não sei. Eu me equivoquei aqui, pessoal. Olha só, como que eu sei que é quadrado vista lateral esquerda? Porque aqui, ó, na vista frontal é um quadrado. Então, deitando ele na vista lateral, é 20 milímetros. 20 milímetros a altura e 22 a largura aqui do pino saliente quadrado. Beleza? Então, olha só. Como que poderíamos fazer a cotagem? Olha só, aqui está bem distribuído, pessoal. Tá bacana. Eu, particularmente, eu deixaria as três vistas principais. Dessa forma aqui. Mas é possível suprimir uma das vistas, fazendo com que eu insira o comprimento é a altura aqui da base do pino, o comprimento e a altura aqui da saliência desse pino quadrado, e aqui eu tenho comprimento total 23, 28,
Comprimento dessa aresta até essa aresta aqui, 23, então totaliza 5 milímetros essa altura aqui dessa base, ou fazendo na vista frontal e superior, olha só, vista frontal e lateral esquerda, vista frontal e superior, a mesma situação. Só que, ó, perceba o seguinte, pessoal, aqui nós temos 32 por 30, 22 por 20, a mesma situação que essa vista aqui, mas na vista superior aqui está faltando uma dimensão. Então, não sei se é 3, se é 4, se é 5. Aqui faltou eu inserir uma dimensão, que nem esse cara aqui, ó. Aqui foi colocado 23 e 28. Aqui só tá 28. Então, aqui fica duvidoso. Não tem como fabricar porque tá faltando essa dimensão aqui de 5 milímetros. Essa dimensão de 23 milímetros. Então, essa aqui não seria adequado. O adequado seria isso aqui, que tem todas as informações para a fabricação desse objeto. Então aqui tá faltando informações nessa vista. Supressão de vistas diferentes. Então aqui duas condições. Frontal superior, olhando a vista aqui de cima. E a lateral esquerda, olha só, pessoal. Olhando a lateral esquerda, nós só vamos visualizar esse quadrado aqui, ó, esse retângulo em branco. E tem as linhas tracejadas, que é para representar estas arestas aqui e esse furo. Olhando de frente, olha só, tem essas linhas tracejadas, que representa o furo. Então, olhando de frente, eu não consigo visualizar o furo. Mas olhando de cima, é representado o furo de 10 milímetros. Tá? Então, essa supressão de vistas diferentes. Então, nós temos a vista frontal e a vista lateral esquerda. Vamos ver se tem todas as características. 12 milímetros aqui. Aqui está faltando informação também. Concorda comigo ou não? Que aqui está faltando uma informação. Aqui está errado, porque não é recomendado cotar arestas não visíveis. Então, arestas não visíveis não é recomendado cotar. Aqui está errado. Está faltando a informação da altura do rebaixo aqui. A altura total é 12. Ah, olhando lá, professor, mas tá bem no centro aqui. Bah, e vai que é 5,5. Então estaria faltando a altura aqui, que é 6 milímetros também. E aqui na vista superior e na vista superior e na vista frontal, tá 50, 28, a mesma informação tá faltando. Aqui tá faltando a informação da altura. Pois é uma peça simétrica, né, pessoal? Né, a metade da peça é igual a outra metade. Então acredito que seja 6 e 6, mas está faltando aqui. Mas se no projeto real da peça é 5 ou 5,5, muitas vezes vai passar despercebido aqui. Então parece que é igual, mas não é. Então faltou essa informação da altura desse rebaixo para ambas as vistas frontais. Então, qual escolheria? Essa aqui, a vista frontal é a superior, porque não pode se cotar aresta não visível. Então, ó, tem duas arestas não visíveis, frontal e lateral esquerda. Não é recomendado fazer isso. Então, escolheria essa vista aqui. Mas mesmo assim, está faltando a altura do rebaixo. O número de vistas do desenho técnico depende das suas características da peça representada. O desenhista sempre procura transmitir o maior número possível de informações sobre a peça usando o mínimo necessário de vistas. Então, assim, existem peças que podem ser representadas por meio de uma única vista. Olha só. 3 vistas principais aqui da peça. Uma condição que eu acho inadequado, fazer esse tipo de representação sobre a superfície da peça. Então, esse 48 aqui, pessoal, essa dimensão, que está poluindo a vista frontal. Não sei se vocês concordam comigo. Esse 48 aqui, poderia puxar a cota aqui em cima. Puxaria aqui em cima, que ficaria perfeito. Mas aqui, representar a dimensão na face da peça, não. Aqui tá... O autor que fez isso aqui não fez... Foi infeliz nessa representação. Então aqui nós temos a largura do rebaixo, a altura desse rasgo, a altura aqui desse ressalto, o comprimento total dessa peça angular aqui e o comprimento mínimo. É uma peça simétrica, então a metade da peça da esquerda é igual à metade da direita. Foi representado o comprimento total,
a largura de 15 milímetros e a altura de 35 milímetros. Tá bacana, só essa infelicidade aqui de pôr esse 48 na face do objeto. Olha só, então das três vistas principais, que eu acho o mais adequado, distribuir adequadamente as informações técnicas de dimensões nas três vistas principais, eu acho mais interessante utilizar isso aqui. Suprimir é legal, mas eu não faria isso. Eu prefiro deixar a peça representada com as dimensões adequadamente do que faltar alguma dimensão ou ter uma dupla ambiguidade. Pessoal, tô no escuta aí, caiu a ligação, né? Já não escuto. Beleza, então vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então aqui nós tínhamos três vistas principais, frontal, superior, lateral, esquerda. A perspectiva isométrica aqui em 30 graus, aqui derivada em 30 graus. Aqui foi suprimida a vista lateral esquerda, mantendo as informações técnicas com as principais informações para a fabricação dessa peça. Então, comprimento e largura com 60 e 15, e aqui largura do rasgo e altura do rasgo com 15 por 10, altura total 35, 48 por 16, e a altura aqui do ressalto com 8 milímetros. Olha só, então três vistas, duas vistas, e essa aqui, a terceira e última vista, com todas as informações. Olha só, comprimento total 60 milímetros, Não tá largura do aparecendo rasgo na tela aí, professor. Ô, professor, não tá aparecendo na tela aqui pra nós. Ô, pesada, obrigado. Isso aí, gente. Tem que falar, senão. Vamos compartilhar aqui a tela. Aí caiu a ligação e caiu a tela também. Olha só, pessoal. Aqui nós estávamos aqui com a peça em perspectiva, três vistas principais: vista frontal, superior e lateral esquerda. Todas as informações distribuídas adequadamente, fora, exceto esse 48 aqui, que está poluindo a face da peça, deveria puxar aqui em cima. Aqui foi suprimido a vista lateral esquerda, então nós temos a largura de 15, comprimento de 60, largura do rasgo 10, altura do rasgo 15, todas as informações para a fabricação desse objeto. E aqui suprimido as duas vistas, vista superior e lateral esquerda. Então, mantendo o comprimento total de 60 milímetros, largura do rasgo 10 milímetros, altura do rasgo 15, a altura desse ressalto aqui 8 milímetros, 48, 16 e a altura total 35. O que eles fizeram a mais que o desenhista? Colocou ESP de espessura 15. Então sabemos que a espessura desse objeto aqui, a largura, é de 15 milímetros. Então eu acho isso aqui inadequado fazer. Porque é muita informação e uma peça acaba poluindo demais com tanta informações. Então eu redistribuiria algumas informações aqui das cotas em uma ou em duas ou até mesmo três vistas. Então, não só na vista frontal. Colocaria ali que nem essa forma aqui, ó. Dessa forma aqui eu deixaria. Comprimento, altura 35, largura 35. Comprimento total 60. E esse 48 eu poderia cotar até aqui embaixo, para deixar de poluir aqui, ou puxar aqui em cima esse 48. Então, de três vistas foi suprimido uma, deixando com duas, e esse objeto aqui deixando até
uma vista, mas fica muito carregado de informações. Mas não é errado fazer isso, pessoal. Então, talvez vocês vão se deparar com esse tipo de situação aí futuramente. Aqui, desenho técnico com apenas uma vista. Então, nós temos largura do rasgo 10 milímetros, altura do rasgo 8 milímetros, espessura 3 milímetros, furos passantes, essas informações técnicas. Então, nós temos 4 furos aqui com 6 milímetros passante. A altura entre centros aqui do furo até essa base é de 7 milímetros. Esse ressalto aqui de 12 milímetros, altura total 25 milímetros. Então, legal. Aqui uma representação de símbolo de quadrado. Então, analisando essa espiga quadrada do objeto que era uma superfície cilíndrica, foi removido com uma parcela de material, deixando quadrado. De lateral aqui, pessoal, quando não está de frente, a lateral é traçado essa opção aqui, ó, esse X aqui entre os vértices do quadrado. Então, isso aqui é a representação de espiga quadrada. E olha só o sinal, um quadradinho de 20. E aqui um quadradinho de 40. Então, sei que o quadrado totaliza 40 por 40. Base 40, largura 40. Comprimento, altura do quadrado com 60. Tá? E aqui é 20 por 20 e o comprimento de 30. Ó, símbolos, pessoal. Esse símbolo aqui é símbolo de diâmetro, muito utilizado, é utilizado apenas para superfícies cilíndricas. Então, sei que a superfície aqui desse objeto é cilíndrica, por isso tem esse diâmetro de 35. Então, olha só, é o diâmetro de 35. E o quadrado totaliza 20 por 20 e o comprimento aqui 30 milímetros. E o comprimento total da peça, 50 milímetros. Ó, nós não entramos na parte de cortes ainda, que vai ser o assunto o último assunto. Então, olha só, aqui foi realizado, ó, uma linha construtiva mão livre, né? Um corte parcial, representando o que, pessoal? Essas arestas, olha só. Imagine esse objeto que ele está em uma única peça. Olha quantas informações técnicas que tem. Só que tem essas linhas arestas, essas linhas tracejadas, que representam arestas não visíveis. Então, por isso esse corte parcial. Aresta não visível não é recomendada a cotagem. Então, por isso que foi feito um corte parcial e essas arestas que estavam não visíveis tornaram-se visíveis. Então, sei que aqui tem um diâmetro, um furo cilíndrico de 26 milímetros. Essa superfície externa aqui é um cilindro de 40 milímetros. Esta parte aqui, pessoal, trata-se de um objeto quadrado de 50 por 50 milímetros. E nas extremidades aqui é cilíndrico, mas a base dele aqui de 54, a altura é de 50 por 50, só que é um quadrado. E a altura total, 62 milímetros. Olha só, esse rebate que não teria como cotar antes, porque estava com linha tracejada. Então, utilizando o corte parcial, definimos aqui a altura desse rasgo aqui de 30 milímetros. Não é um rasgo, é um furo cilíndrico de 30 milímetros, percebam. O furo é cilíndrico e a altura desse furo é 20 milímetros. E aqui nós temos também um cilindro de diâmetro cilíndrico de 44 milímetros. Então, é uma peça um tanto quanto complexa. Eu também utilizaria mais vistas para não ter dupla ambiguidade nas informações. Então, ter uma ambiguidade em informações, esse 50 aqui está complicado. Eu sei que é 50 por 50 um quadrado, mas para quem está aprendendo agora, torna-se difícil a interpretação desse desenho. Então, imagine fabricar isso aqui com todas essas informações. Então, eu sempre sugiro utilizar duas ou até mesmo as três vistas principais. Daí não tem erro. Você vai ter aqui a vista superior, você vai saber como que ela é a vista de cima, e a vista lateral esquerda, você vai ter os diâmetros aqui. Então, não precisa, digamos, encher de informações. Tem essa ideia aqui de área de conhecimento, que é a supressão de vista no desenho técnico, mas eu, particularmente, eu utilizaria mais vistas. Então, em função da complexidade desse desenho. Se é um desenho menos complexo, tudo bem, mas aqui está um tanto quanto complexas as informações desse objeto. Então, três vistas para esse objeto.
Aqui a representação de duas vistas. Aqui nós temos objeto em 3 dimensões, aqui em perspectiva isométrica. Olha só, aqui nós temos a perspectiva para saber como que é o objeto. Aqui nós não temos. Então, por isso que é difícil. Então, aqui nós já sabemos, basicamente, que a vista frontal, lateral esquerda e superior. Então, vista frontal e lateral esquerda já está definida. A vista superior, na perspectiva, já consigo diagnosticar como que é quais são os detalhes do objeto. Então, olha só, esse furo quadrado aqui é 12 milímetros. Ele não é passante. Ele tem uma altura de 35 milímetros. Então, ele vem até aqui embaixo, mas não é passante. Essa superfície aqui quadrada é de 18 milímetros, 18 por 18, e aqui embaixo também tem uma base de 26 por 26 quadrado, ó, 26 por 26 quadrado, 26 por 26 quadrado. Comprimento total aqui da peça, 56 milímetros. Um furo passante de 6 milímetros, olha só, aqui ó, foi feita uma linha de ruptura, aqui um corte parcial para representar essas informações, ou seja, para inserir as informações de cota na aresta visível, pois não é permitido cotar a aresta não visível. Beleza, pessoal? Então esse diâmetro maior aqui é 19, esse diâmetro menor é 12 e esse furo passante é com 6 milímetros. Então passa toda a extensão da peça. Show de bola, aqui é a representação em uma única vista. Aqui seria um meio corte, sei que a base é quadrada, ela tem as extremidades, ligando as extremidades. Aqui na esquerda representa o objeto como ele é externamente, e aqui feito um meio corte como representa como ele é internamente. Então tem um furo quadrado de 10 milímetros, 10 por 10, 10 por 10. A superfície externa aqui é uma superfície cilíndrica de 20 milímetros, olha só o sinal de diâmetro. Então esse sinal aqui é para superfícies cilíndricas, elementos circulares. A altura total é de 12 milímetros e a altura aqui desse rebaixo é 4 milímetros. Então 4 com 8, 12 milímetros. Aqui a representação em uma única vista, então um corte total. Nós vamos ver no último encontro. No último encontro não, na última aula de hoje. E seria isso aí a parte de supressão de vistas, pessoal. Então, tem objetos que é interessante você suprimir algumas vistas, porque está repetindo, né? A altura, a largura. Então, não se faz necessário. Mas quando é um pouco mais complexo o objeto, é de suma importância que se insira 2 ou até mesmo 3 vistas para melhor representação. Então, faz a perspectiva e as projeções ortogonais, daí não tem erro para fazer um componente errado. Então não tem ambiguidade quando se distribui adequadamente as cotas nas 3 vistas principais. Tudo certo aí, pessoal? Então, estamos quase na reta final da aula de hoje. Aceleramos porque é muito conteúdo, então não dá para nós ficar perdendo tempo, né? Mas caso surgir alguma dúvida aí, pessoal, algum questionamento, ó, fiquem à vontade, não hesitem em ficar calados. Podem abrir o microfone aí e me chamar minha atenção. Até ali, quando caiu a ligação, vocês me sinalizaram, senão não percebi ali que não estava espelhando a tela. Obrigado. Então, vamos nessa. Beleza.